Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e eu quero convidar você a estar falando a respeito do reino de Deus. Você já parou para pensar, para analisar a grandiosidade do seu chamado? Você sabia que você foi chamado para ser reis e sacerdotes? Você sabia que, como rei, você tem autoridade em tuas palavras? É exatamente isso. Você sabia que, como sacerdote, você tem o dom da vida, o dom de abençoar? Agora veja só, todas essas bênçãos você alcança por fé. Fé, nem de longe, é o que a maioria das pessoas pensam. O que as pessoas pensam que são fé? Elas não têm algo, mas elas vão fazer de conta que têm. E elas chamam isso de fé. Nem de longe isso é fé. Isso é distúrbio. Porque a fé, ela chama à existência as coisas que não existiam. Olha o Senhor Jesus falando ali em João 15, a partir do verso 7. Se a minha palavra estiver em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo que quiser que vos será feito. Olha a grandiosidade dessa palavra, dessa promessa. Quem está prometendo essa promessa? O Todo-Poderoso, aquele que não falha, aquele que tem poder para fazer qualquer coisa. E qualquer coisa que ele disse, se alguém crê, ele realiza. O próprio Jesus ele diz assim: se disserdes a este monte, monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, assim se fará, desde que a pessoa creia. Essa palavra que Jesus falou foi que, num dia anterior, o Senhor Jesus, estava andando com o seu discípulo, quando de repente o Senhor Jesus encontrou uma árvore. E o Senhor Jesus, se dirigiu àquela árvore esperando que ela teria fruto. E quando o Senhor Jesus chegou lá, descobriu que ela não tinha fruto. Então o Senhor Jesus amaldiçoou aquela árvore. No dia seguinte, os discípulos, ao retornar àquele mesmo lugar, perceberam e admiraram. E disse: mestre, olha a árvore que o Senhor amaldiçoou, ela morreu. Foi ali que Jesus disse, olha, tudo é possível aos que creem. Em meu nome, se disser a este monte, monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no coração, assim se fará. Mas parece que essa palavra está adormecida. Parece não, ela está adormecida no coração de muitas pessoas. Por que ela está adormecida? Ela está adormecida por várias razões. Mas dentre elas, já que você parou para ouvir essa mensagem, obviamente é porque você acredita em Deus. Então, essa palavra ela está sendo dirigida para aqueles que que procuram fazer a coisa certa, para aqueles que acreditam em Deus. Então, essa palavra está adormecida no coração mesmo das pessoas boas, porque elas não se aprofundaram, elas não entenderam, elas não compreenderam que se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza que você irá compreender, que você irá entender. Voltando sobre alguns dos pontos que nós já falamos. Essa palavra aqui, que o próprio Jesus disse em Apocalipse 5, verso 10, que nós somos chamados para ser rei. Como rei, você pode determinar, porque o Senhor Jesus, que foi o primeiro dos reis, ele amaldiçoou aquela árvore, por ele ser rei, o céu obrigatoriamente teria que obedecê-lo, cumprir. Não porque alguém obriga o céu ama fazer a coisa certa, porque a palavra foi dita por um rei. Quando uma pessoa está em Cristo, entende a fé, entende a palavra, ela também é rei,
Por isso o Senhor Jesus é Rei dos Reis. Você não sabia, mas é impossível surgir enfermidades, opressões, o que mais? Desgraças, acidentes ou qualquer outra coisa de caráter ruim, contrário à vida, sem que antes fosse semeada uma semente. E essa semente, ela cresceu, se tornou uma árvore. E a realidade que muitas pessoas estão vivendo é proveniente da colheita dessa semente, dessa árvore. Você, ao entender e se posicionar em Cristo, você vai ordenar. E esses males, ou essa árvore, que produzir essas desgraças, enfermidades, escassez, irá também morrer desde as suas raízes. Desde que você entenda a palavra de Deus. Como sacerdotes, por exemplo, o Senhor Jesus, ele diz que nós somos a luz do mundo, apontando para ele próprio, que a Bíblia descreve o Senhor Jesus, Isaías falou muito sobre isso. Se você for ler Isaías 9, Isaías 11, o Senhor Jesus se apresenta como uma luz que chegou em um momento em que as pessoas estavam em trevas. Elas não tinham saída, não tinham escape. Elas estavam morrendo, elas estavam esperando a morte, por isso essa expressão estava na sombra da morte. E ele, o Senhor Jesus, chegou como a luz. Por isso o Senhor Jesus diz que nós somos luz, apontando para ele. É Mateus capítulo 5 e o verso 14. Na continuação, o Senhor Jesus disse que nós também somos o sal da terra. Por que Jesus disse que nós somos o sal da terra? Ele disse porque um profeta chamado Eliseu, lá em Reis 2, você vai encontrar lá. Ele chegou em uma terra que a terra estava seca, a terra estava morta, a água era amarga, e ele jogou sal na água, na fonte também. E a água que era amarga ficou doce, e a terra que era seca se tornou uma terra fértil. Como sacerdotes, você tem a unção da prosperidade, da vitalidade, da fertilidade. É impossível uma pessoa estar em Cristo, entendendo pela fé, e ela não ser, porque a lei do Espírito de vida nos libertou ou nos livrou da lei do pecado e da morte. Não tem jeito. Não tem como separar as duas coisas. Essa passagem que eu acabei de citar está em Romanos, capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a lei do Espírito, naturalmente, essa é a lei do Espírito, te livrou ou te livrará da lei do pecado e da morte. Ou seja, quem está em Cristo não peca, porque o pecado era a causa da esterilidade, era a causa da infertilidade, porque todos que pecam pertencem ao diabo. Primeira carta de João, capítulo 3 e verso 8. Quando uma pessoa entende a fé, entende a obra de Cristo e se assume, uma das coisas que acontece imediato é que ela deixa de ser pecador. Como pecador, ela vai direto para o reino de Deus. Agora, ela entendendo, ela vai exercer essa autoridade. A lei do Espírito vos libertou, vos livrou da lei do pecado. Você não tem como pecador. Como pecador, você era servo do diabo, pertencente ao diabo. Como servo do diabo, o diabo tinha direitos legais de fazer o que ele queria. E mesmo Deus amando a pessoa, Deus não poderia intervir, porque Deus não quebra regra. Porém, quando uma pessoa está em Cristo,
A lei do pecado foi tirada, agora ela é santa. Como? Agora, como ela é santa, ou seja, ela não tem culpa, ela não tem dívida, ela não deve nada a Satanás. Então agora não tem legalidade para o diabo cobrar. Se você entender isto e se firmar na fé, a tua vida muda, não tem jeito de mudar. Agora, não tem jeito de não mudar. Agora vamos entender, estou aqui com o Salmo 105 aberto, nós vamos ler também Colossenses e vamos ler também Tiago 2. Mas antes eu quero que você entenda o seguinte, um dos maiores erros das pessoas, estou falando mesmo das pessoas que estão nas igrejas, que creem em Cristo, é que elas não entenderam que a fé é uma confiança na obra da cruz, uma confiança no que Deus disse, uma confiança em Cristo. Vamos entender isso aqui. Isso aqui que eu vou falar está em Colossenses capítulo 1. Preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz que no passado, Deus falou com o seu povo de muitas maneiras, de várias formas. Mas em nossos dias, ele falou ou fala através do Espírito, o qual, o Espírito, constituiu herdeiro de todas as coisas. O Espírito, que é Cristo em forma espiritual, que é o herdeiro, uma vez que uma pessoa olhou para a palavra, compreendeu a palavra e se assumiu, ela se unificou ao Espírito. Ela também é herdeira. Na verdade, ela também não, ela é herdeira. Porque toda a obra da cruz foi para nos salvar, não foi para salvar a Deus, não foi para salvar a Cristo. Por isso, há uma grande diferença. As pessoas que não entenderam a fé, elas servem a Deus como uma religião. Elas querem fazer as coisas certas, mas lá no espírito delas, o conceito dela é que se elas fizerem uma coisa boa, Deus vai recompensá-la. E nem de longe isso é fé. Agora tudo muda. Quando você entendeu a palavra, se assumiu na palavra, a palavra se unificou a você, o verbo se fez carne, o Espírito que é Cristo, que é herdeiro, você está unificado a Ele. Porque agora Ele está morando dentro dos que crêem. Então agora você é de competência sua, não dele, exercer a autoridade. Por isso você vai encontrar todas as declarações de Jesus, dentre elas as que eu já citei. Se disser a este monte, monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no coração, assim se fará. Olha a grande diferença. Não são poucas pessoas que, mesmo elas achando que isso é fé, se for orar para o monte sair, Senhor, tira esse monte do lugar, Senhor, faça isso. Obviamente, ninguém vai orar literalmente mandando uma serra ao monte sair, mas é apenas uma figura. Mas quando elas oram para o mal sair delas, Senhor, venha tirar essa doença que está em mim. Senhor, venha tirar essa miséria, essa porta fechada que está em mim. É assim que elas oram. Isso é sinônimo que elas não entenderam a fé. Por isso, quem não entendeu a fé, para os que não entendem a fé, julgam como arrogância, como orgulho, os que entendem a fé. Mas isso é fé. Fé é olhar para a palavra e acreditar na palavra e se assumir na palavra. Olha o Senhor Jesus falando. Eis aí, vos dei poder para você, para os que crerem. Na verdade, o poder foi dirigido a todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todas as promessas, o poder, a oportunidade é para todos. Agora, em João 3:16, onde eu acabei de citar, você vê muito claro. A condição para que alguém não pereça é que tenha fé, é que creia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crê. A palavra, os benefícios foram dirigidos a todos.
mas só usufruirão aqueles que se assumem, aqueles que crêem. Caso contrário, Jesus tinha falhado, porque ele disse que ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho, já enviou, não vai enviar, já enviou, para que as pessoas não perecessem. Olha as pessoas perecendo. Isto porque a condição para que uma pessoa não pereça é que ela se assuma. Voltando para Lucas, capítulo 10, o verso 19, aonde eu citei: eis aí vos dei poder para pisar a serpente. Observe que em nenhum momento Jesus, nessa palavra ou em qualquer outra, diz assim: olha, filhinho, se você acreditar em mim, fique tranquilo, viu? Que quando a serpente vir, eu destruo a serpente. Fica tranquilo que quando os escorpiões virem, eu vou destruir os escorpiões. Não, em nenhum lugar. Mas é assim que as pessoas creem, pensam. Elas pensam que isso é fé. Por isso, o céu não agirá, porque o céu só agirá se a pessoa tiver fé. E fé é se assumir. Mas tudo muda porque Jesus, que foi o exemplo, ele disse à árvore: seque, você enganou, o seu propósito é dar fruto, você não deu fruto. Quando ele esteve no barco que estava para ir a pique, para afundar, foi assim que ele disse: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Ele foi o nosso modelo, ele foi o nosso exemplo. Você precisa entender isto. Agora veja só. Se você disser a este monte, o vento, a água, a escorpiões, a cobra, se não se assumir, se não entender por si só, a palavra por si só, ela não tem autoridade, ela não tem poder. Entende isto? Para isso, eu quero nessa palavra te ajudar a entender que fé é você que tem que aceitar. Aceitar o quê? Aceitar os benefícios da graça e aceitar as promessas, aceitar a herança, aceitar os benefícios. Aceitar primeiramente em você. Exemplo, se eu me considero pecador, automaticamente, como pecador, eu pertenço ao diabo. Como é o diabo que faz todas as desgraças, se eu me levantar contra o diabo, usando o nome de serpente, de escorpião, seja lá qual for, neste caso, eu estou quebrando uma regra da hierarquia. Eu estou produzindo, ou eu estou semeando mais semente, que a colheita será pior ainda. Por quê? Porque eu creio que eu sou pecador. Quando uma pessoa não se assume, não crê que ela é santa, automaticamente ela é pecadora. Como pecadora ela pertence ao diabo, mas ela vai mandar o mal sair, se dirigir a Satanás, se dirigir às suas coisas ruins, sem que ela primeiro aceitou a obra da cruz, fez ela santa, mas ela não aceitou. Ela se considera pecadora. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Na hora de ser salvo, o indivíduo vem com todos os pecados, todo o histórico de pecado. E todos nós pecamos, segundo a Bíblia. Todos se tornamos escravos do diabo. E no momento que nós ouvimos uma palavra como essa agora, e cremos com o coração, nós cremos e com a boca confessamos. Os dois testemunhos, do coração físico e a palavra espiritual. Os dois testemunhos. É o suficiente para que todos os pecados das pessoas sejam perdoados. Por isso nós somos filhos de Abraão. Creu Abraão e foi colocado na conta de Abraão, como Abraão era justo. Abraão não foi justo após uma obra que ele fez. A obra é que vai validar a minha fé. Mas primeiro eu sou salvo. E como foi que Abraão foi salvo? Pela fé. Como é que nós seremos salvos? Pela fé. E o que é fé? Confessar. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Você crê que Jesus morreu com teus pecados? Você diz, creio. Você confessou. Se o teu coração não aceitou, não entendeu, é apenas um som vazio.
porque tem que estar os dois testemunhos. Mas se você crer, com o coração se crê, com a boca se confessa. Foi o suficiente para você ser salvo. Você foi salvo. Sim, se você, o começo da tua caminhada com Cristo é assim, como é que pode mudar depois? Mas muitas pessoas fazem isso. Porque elas confessam que elas são pecadoras. Elas se julgam que ela não merece nada. Nós até usa a própria palavra, mas está escrito lá na palavra de Deus, lá em João, capítulo 1 até o verso 17, fala sobre isso, que o homem que disser que não é pecador, esse homem é mentiroso muito bem. Mas o que João está falando ali é exatamente, filhinho, todo homem, ele só se torna sem pecado, sem culpa, após ele confessar o Senhor Jesus, ele crê na obra da cruz, porque mesmo os mais esforçados, ele tem culpa. Ninguém consegue se salvar por mérito próprio, por capacidade própria. É disto que João está falando. Então, nesse ponto, aquele que acha que não é pecador, que naturalmente quem acha que não é pecador não carece de Cristo, é mentiroso. Mas é na mesma passagem que João diz, filhinho, mas lembra, você tem um advogado. O Senhor Jesus, que foi o meu remidor, hoje ele está sentado à direita do Pai, testemunhando e confirmando que ele já pagou os nossos pecados, ele pagou a nossa conta. Ninguém pode validar isto. Agora, ele, o Senhor Jesus, só pode ser advogado daqueles que crê que não é pecador. Se eu não sou pecador, então é ilegal qualquer escassez, enfermidade do meu corpo, tá? Se esses males vier, eu vou fazer como Jesus, como rei, como sacerdote, como rei. Em nome do Senhor Jesus, saia. Eis aí vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada fará dano algum. Em meu nome expulso o demônio, porque nós somos rei. O diabo era rei, mas agora nós somos rei. Então, como rei e como sacerdote, automaticamente a nossa terra vai ser a sua terra fértil. Não tem como desconectar uma coisa da outra. É a lei do Espírito que me livrou da lei do pecado e da morte. Então entenda isso aqui, é você que tem que aceitar. Isso é fé. Agora, para ajudar você a entender mais, eu quero aqui, em Salmo 105, a partir do verso, do verso 26, preste atenção isso aqui. E lhe enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles. Este escolheram, antigamente, no Velho Testamento, esse era o modelo. Deus olhava e via aqueles que já tinham, digamos assim, um fundamento, que no caso Moisés, aqueles que se destacavam, e ele escolhia determinadas pessoas para ser profeta, para fazer uma missão. Então, a Bíblia diz que Deus dava o Espírito por medida, ou seja, dava aquela missão para aquela pessoa. No caso de Moisés, Deus escolheu Moisés. Hoje, a promessa foi dirigida a todos. Então, na medida que eu me assumo, eu aceito que eu sou um escolhido, eu sou um escolhido. Entende? Para que você possa entender e não se confundir. Essa questão que muitas pessoas acreditam, infelizmente, que a predestinação, que aqueles que têm que ser salvos serão salvos, aqueles que não terão que ser salvos não serão salvos, isso é coisa maligna, coisa diabólica. Porque se era assim, Deus estava brincando conosco, mandar nós se esforçarmos para pregar o evangelho, já que isso não ia modificar nada. O que tem que ser salvo é salvo de qualquer jeito, o que não tem que ser salvo não seria salvo. Aqueles que foram escolhidos, independente do que eles pensam, falam, digam, foi escolhido porque... Então, apontam um Deus injusto, desonesto, né? Por trás disso, tem a mão de Satanás, pode ter certeza. Difamar, colocar uma dúvida ou uma má fama na conduta de Deus. Porque se Deus não me escolheu, eu me esforço, eu procuro ser um homem zeloso, um homem esforçado,
procuro fazer a coisa certa, mas Deus não me escolheu. Aí ele foi escolher um indivíduo que é negligente, que é irresponsável. Então, neste caso, Deus seria injusto para comigo. Tá vendo como não tem fundamento uma coisa dessa? Então, no reino da fé, no reino de Deus, não existe isso. Entende? É você que crê, e na medida que você crê, o céu fará exatamente na proporção da tua fé. Muito bem, explicado isso aqui. O verso 26. E lhe enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilha na terra de Cã, terra de homens maus, terra de pessoas, no caso, o Egito, o faraó, perverso. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra, e transformou-lhe as águas em sangue, assim lhe fez morrer os peixes, e a sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos do rei. Isso aqui para que você possa entender o seguinte: o modelo da escolha de Deus, da separação de Deus, foi diferente. Agora, no que se respeita às promessas, o poder de Deus, o que Deus fará em benefício daqueles que creem, para salvar um povo, para livrar um povo, ele faz a mesma coisa. Inclusive, no reino de Jesus, assim como Jesus é maior do que Moisés, também a glória, o poder disponível é maior. Para que você possa estar entendendo, continuaremos. A partir do verso 32. Por chuva deu-lhe saraiva, por fogo chamegante na sua terra, devastou-lhe os vinhedos e os figueirais, e lhe quebrou as árvores dos seus limites. Tudo isso aqui é o que Deus fez para salvar o povo. Daqui a pouquinho você vai entender melhor o porquê que eu estou lendo aqui. Ele falou e vieram o gafanhoto, saltões e condas, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos, e também feriu de morte, e todos os primogênitos da sua terra, e as primícias do seu povo. Aqui já dá para nós entender. Veja só. Você não sabia, mas todas as pessoas que estão em Cristo, ela é testemunha. Deus só pode agir a partir da perversidade feita com aquela que está aqui, que é de Deus. Também a pessoa é abençoada na mesma proporção que abençoa aquele povo de Deus. As bênçãos de Abraão, em Gálatas fala para que nós tenhamos as bênçãos de Abraão. Que bênçãos são essas? Abraão, eu serei contra todos aqueles que é contra ti. Eu amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoa. E abençoarei todos aqueles que te abençoa. Ou seja, todos que eram contra a Abraão era contra Deus. E obviamente não teria a menor chance. Porém, enquanto o povo estava no Egito, mesmo eles tendo a promessa, sendo biologicamente filho da promessa de Deus, filho de Abraão, mas Deus não podia agir. Isso é muito importante você entender. Você está na igreja, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa esforçada, mas você não entendeu esse ponto que eu falei anterior. O ponto divisor, que você é santo é a condição para que Deus possa agir por você. Veja só, se você não crê que você é santo, você é culpado. Então, as injustiças feitas contra um culpado, não tem injustiça nisto. É injustiça cometida contra o injusto. Entende isso? Mas a partir do momento que você crê que você é sem culpa, você é santo, qualquer pessoa, países, qualquer coisa, Satanás, enfermidade, opressão, miséria, qualquer coisa que venha contra a vida, contra aquilo que é da vontade de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. O Senhor Jesus disse: eu só vim para que tenha vida e vida com abundância. Mas o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Então, quando você aceita, imediatamente, isso que aconteceu
com o povo do Egito passa a acontecer contigo. O povo estava no Egito 400 e tantos anos, 430 anos, sendo o povo de Deus. Eles tinham um Deus único. Eles sabiam que Deus tinha feito promessas, mas nada Deus podia fazer. Por quê? Porque Deus não tinha direitos legais, não tinha legalidade. Deus não trabalha contra o que é legal, contra o que é justo. Mas a partir do momento em que Deus, ou seja, que Moisés pregou e o povo ouviu e creu, e produziu os testemunhos, matai o cordeiro, o povo matou o cordeiro, que aponta para Jesus. Passa o sangue na porta, tudo isso ia servindo de testemunha da obediência do povo, isso para produzir direitos para que Deus agisse. Então, a partir do momento que o povo produziu o testemunho que eles cria de fato em Deus e obedeceu a Deus, o povo passou a ser de Deus. E a partir do momento que o povo passou a ser de Deus, os inimigos do povo de Deus passou a ser inimigo de Deus. Imediatamente o céu começou a agir contra o povo. É por isso que você encontra essas pragas, essas desgraças. Mas tem mais, olha a coisa maravilhosa aqui na frente. O verso 36, já lemos, né? E fez sair o povo, verso 37, e fez sair o povo com prata e com ouro, e entre as suas tribos não havia um inválido sequer. Em algumas versões, um fraco sequer, em outras versões, um enfermo sequer. O fato é, vamos entender o seguinte, aquele povo era um povo que se alimentava mal, que trabalhava excessivamente, um povo que era maltratado, um povo que era roubado, saqueado, desprezado. Eles trabalhavam para enriquecer o Egito, inimigo de Deus. Vai entendendo. Então, Deus não podia fazer nada com aquele povo, igualzinho não pode fazer hoje com muitas pessoas, mesmo aquelas que estão dentro da igreja, tão somente porque elas não entenderam isso. É o divisor. Vamos entender. Mas a partir do momento em que o povo creu e produziu testemunho, que Deus agiu contra aquele povo, quando chegou o momento do povo sair, o que aconteceu? Deus fez, ou Deus ordenou, porque isso é justo, que fosse pago o povo por todo o tempo que eles trabalharam de graça. Você não tem noção da grandiosidade da herança que todos os cristãos têm. Não é só pelas tuas obras, pela obra da tua fé, pela obra de muitos que trabalharam e foram negados, porque eles não entenderam. O próprio Jesus foi herdeiro de todas as coisas, mas ele não usufruiu. Ele deixou para nós. Então, quando o povo creu que saiu do Egito, que deu direitos legais, agora as promessas que Deus tinha dirigido a Abraão, que era o pai daquele povo, começou a acontecer, a se cumprir, o que não podia acontecer antes, não porque Deus não queria. Outro engano, mas é um engano muito grande. As pessoas acreditam que Deus vai agir na vida delas a partir do dia em que Deus quiser. Você não entendeu nada da fé. Salvação é um resgate de urgência. Deus quer te salvar de toda essa realidade dura desde que ele enviou Jesus há 2000 anos atrás. Como é que você está esperando? Então vamos entender isso aqui. A partir do momento em que o povo produziu o testemunho da fé em Deus, Deus se levantou contra os inimigos, literalmente, obrigou o povo a pagar os egípcios. E o povo, olha, obrigou os egípcios a pagar o povo de Deus. Olha o que aconteceu aqui na frente aqui. E alegrou o Egito, verso 38, e alegrou o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinha infundido muito terror. É uma das promessas que Deus lá na frente disse para Josué. Ele disse para Josué, mas já era vontade de Deus. Os teus inimigos têm que te respeitar. Os teus inimigos têm que temer. Antes
o povo do Egito fazia o que queria com o povo de Deus, não acontecia nada. O povo é quem tinha medo dos egípcios. Mas a partir do momento que o povo produziu a fé, produziu o testemunho da sua confiança em Deus, que saiu através de Moisés, as coisas se inverteram. Agora era o povo que tinha medo. Hoje é para o povo ter medo. Pode até fazer, sempre vai aparecer um dos ajuizados que vai fazer, vai falar mal. A gente vê, hoje tem muitos canais, infelizmente, a gente vê que eles têm prazer, alegria em contar alguma desgraça de homens santos, homens que deram tudo pela obra para ganhar alma. Eu não lamento por aquele homem de Deus, porque quem é de Deus sabe disso. O mundo está no maligno, o mundo não tem escrúpulo, não tem respeito, isso não atinge ele em nada. Agora, esse indivíduo vai pagar um preço muito alto. Tá? Então, quando uma pessoa creu na obra da cruz, corresponde que ela está saindo do império das trevas, como o povo saiu. Aí você vai ver, era impossível aquele povo atravessar o mar, mas a partir do momento em que uma pessoa crê em Deus, é de competência de Deus fazer. Aquele povo não tinha como se sustentar em um deserto, mas você sabe da história. Tudo isto que aconteceu literalmente também é profético para que nós entendamos. Em Colossenses, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordei do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, em todo entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor. Uma pessoa que está só por baixo, uma pessoa que está sempre perdendo, essa pessoa não vive de um modo digno. Mesmo que ela seja uma pessoa verdadeira, mesmo que ela seja uma pessoa sincera, ela é sincera, o mérito vai para ela. Ela é verdadeira, o mérito vai para ela. Porém, no que diz respeito às promessas, não se cumpre. Porque a Bíblia diz, prosperar em tudo que colocar as mãos. Você está sempre por cima e não por baixo, terá para emprestar, não haverá nesse exato momento emprestado. Mas nada disso acontece. E a pessoa acha que é um belo dia, Deus vai tomar iniciativa e vai mudar a história dessa pessoa. Não é isto. Você tem que crer e em seguida você tem que declarar, guerrear, lançar a palavra. Amaldiçoa essa miséria. Amaldiçoa essa porta fechada, amaldiçoa essa enfermidade, ela vai morrer, como Jesus amaldiçoou aquela figueira. Agora, se você não está em Cristo, você não entendeu, não se firmou, você vai usar as mesmas palavras e você saberá porque não tem poder nenhum, não tem valor nenhum. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiver em mim, pedireis tudo o que quiser que vos será feito. O próprio Jesus falou, João 15, verso 7. Marcos, capítulo 11, 21 em diante. Se disser esse monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no coração, assim se fará. Então, Paulo está dizendo assim também, para que nós possamos viver de modo digno, para que nós possamos frutificar em todas as boas obras, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, preste atenção, segundo a força da sua glória. Será que Deus tem poder? Será que Deus tem honra, Deus tem glória? Então, na medida que nós vamos conhecendo, crescendo, frutificando, nós vamos entendendo mais o poder. Poder que Jesus disse, errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. São um monte de pessoas dentro da igreja fraca igual caldo de peteca. Elas pulam, elas gritam, elas fazem movimento, mas apenas isso. Elas não têm convicções, elas não têm autoridade sobre o mal. O Senhor Jesus, Ele nos deu um poder que pertenceu a Ele, que Ele usou. Eis aí vos dei poder para quê? Para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal. E nada. Vem o câncer, vem a AIDS, vem a depressão, vem a opressão, vem a enfermidade, vem a miséria. Nada, e tudo isso fadando. Então, onde é que Jesus é honrado nisto? Me explique. Onde é que Jesus é honrado nisto? Paulo está falando que nós devemos ter conhecimento, se apropriar do poder, porque o nome de Jesus tem glória, para que nós se comportamos ou que nós temos uma vida digna de pertencer a Ele. Olha a continuação aqui.
dando graça ao Pai que nos fez idôneo a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Quem não está na luz não tem herança. Quem não é santo não tem luz. Como é que uma pessoa é santo? Eu oro bem muito, eu jejuo bem muito, eu dou esmola aos pobres. Faça essas coisas. Mas isso por si só não lhe assegura santidade. Eu sou santo quando eu creio que a obra da cruz me santificou. Porque morreu um justo. E esse justo morreu porque ele carregou para ele os meus pecados, a minha culpa. Eu estou livre porque ele pagou a conta. A conta era minha, mas ele pagou. Eu estou livre. Por isso eu sou santo. Se eu sou santo, eu sou rei, sou sacerdote. O mal não tem direitos legais sobre mim. Então, quando isso acontece, o que acontece? Eu sou santo, eu estou na luz. Onde é essa luz? Essa luz é no reino de Deus. Veja só, o povo estava no reino de Faraó. Apanhava, sofria, Faraó batia, era injusto, mas Deus não ia lá, porque lá o povo estava no reino de outro. Aquele povo não pertencia a Deus. Deus tinha uma promessa. Mas para Deus cumprir aquela promessa, era preciso que o povo obedecesse. Mas a partir do momento que o povo acreditou, atravessou o mar, aquele povo entrou debaixo da responsabilidade de Deus, para o reino de Deus. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos no reino de Deus, no reino do seu amor. Aquele reino, Jó esteve antes, ele era um homem abençoado, sua família abençoada, ele era próspero, ele era uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Por quê? Porque até então prevalecia o amor de Deus, porque ele era um homem íntegro, um homem justo. Veio Satanás, acusou a Jó. Jó não veio para derrubar a acusação, até porque Jesus não tinha morrido. Uma vez que houve uma acusação que ele não derrubou, ele entrou no império das trevas, no império da confusão, onde prevaleceu Satanás. Saiu Satanás da presença de Deus e feriu Jó com uma praga maligna. Aí do capítulo 3, as pessoas conhecem apenas, as pessoas conhecem mais até o capítulo 3, onde Jó disse, eu vim ao mundo, não voltarei. Muito bom, uma atitude bonita. Quando a mulher disse, abandona esse teu Deus e morre, Jó disse, mulher, tu fala como uma louca. Eu tenho aí no canal vídeo mostrando. Mas olha só, depois do capítulo 3 até o 32, Jó entrou em confusão com seus amigos, só troca de acusações, e Jó culpou a Deus. Aquilo que ele condenou na mulher dele, ele disse várias e várias vezes. Olha, saiba que foi Deus que fez isso comigo, ele desejou a morrer, ele disse, feliz é aqueles que morrem cedo, ele amaldiçoou o ventre, o dia, ele amaldiçoou tudo. Isso para que nós entendêssemos exatamente como João disse lá na sua primeira carta, que o homem que diz que não é pecador, esse homem é mentiroso. Jó era perfeito, íntegro, temente a Deus, mas ele também era filho de Abraão, ou seja, de Adão. E quem é filho de Adão está debaixo da maldição do pecado, porque Deus olhou do céu à terra. Isso para que nós entendamos. Veio Satanás, acusou, ele não suporta a felicidade de alguém. Isso durou até Jó dizer, Deus, eu te conheci apenas de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. O que Deus disse para Jó? Jó mata os cordeiros, 7, e faz purificação por ti e por teus amigos. Quando Jó matou os cordeiros, o que aconteceu? Deus restaurou a riqueza de Jó, deu o dobro dos filhos, o dobro das riquezas e a saúde de Jó. Isso por quê? Será que foi por acaso? Será que é apenas para contar uma história? Não. Antes da acusação, Jó estava debaixo do domínio de Deus. Podemos chamar do reino de Deus, mesmo Jesus não tendo morrido ainda. Após a acusação, ele entrou no império das trevas, onde o povo esteve no Egito, onde o faraó é uma tipologia de Satanás. Quando Jó matou os cordeiros, novamente, Jó entrou de volta no reino de Deus. Esse reino que Colossenses está falando, Paulo está falando, que Deus nos fez idôneo para ir para o reino do seu amor. Reino de quê? Do amor. Não reino da dor, não reino da destruição, não reino da desonra, não reino da escassez, reino do seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crê. Não pereça, mas que tenha vida eterna.
Eu vim para que tenha vida e vida com abundância, diz Jesus, João 10:10. Mas o ladrão só veio para quê? Matar, roubar, destruir. Então, o ladrão mostrou que ele é ladrão na história de Jó. E Deus mostrou que é um Deus bondoso na história de Jó. Mas é preciso que nós passamos pelo Cristo, pela purificação, porque os cordeiros de Jó apontam para Jesus. Quando eu estou em Cristo, eu estou no reino do seu amor. Em Jó aprendemos que é da vontade de Deus que eu tenha uma família abençoada, que é da vontade de Deus que eu tenha prosperidade, que é da vontade de Deus que eu tenha saúde. Qualquer coisa contrária disso é o ladrão tentando me roubar, mas em Cristo eu tenho autoridade. Ah, muito bem. Capítulo 13, veja só, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor. Reino de onde? De quem? Do seu amor, do Filho e do amor, a mesma coisa. Quando eu estou em Cristo, eu estou no reino que Jó esteve antes, que Jó esteve depois. Aonde prevalece a lei de Deus, porque eu estou no reino de Deus. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O povo de Deus esteve no império de Faraó, império das trevas, império de Satanás. Jó esteve, depois da acusação de Satanás, no império de Satanás. Aonde todas as pessoas que não estão em Cristo, mesmo os que estão dentro da igreja, estão até hoje. Por isso acontece desgraça, miséria, inimigos. Eu estava assistindo hoje um vídeo na internet, acredito eu que foi verdade, um grupo de homens santos orando, e apareceu duas pessoas usadas por demônios, duas perturbadas, para assaltar com arma na mão. Os dois caíram na hora, ficaram lá como morto. E aqueles homens de Deus foram lá e oraram, mandaram os espíritos saíram. Ou seja, por que a vontade de Satanás não imperiu naqueles homens? Porque ele estava no reino da responsabilidade do céu, da responsabilidade de Deus. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, pelo menos 3 vezes. Já aconteceu comigo. De pessoas virem atentar contra a minha vida e caírem. Não porque eu sou um homem de muito jejum, de muita oração. Não, porque eu creio, eu confio em Deus. Eu sei que é assim. A minha vida não pode ser roubada por outro. Jesus falou em João 10. Quem me deu o poder, aquele que me guarda, é maior do que os meus inimigos. Ninguém pode roubar a vida que Deus me deu. Ninguém arrebata uma ovelha de Deus das mãos de Deus. Ninguém arrebata a minha vida, a vida dos que crê. Ninguém arrebata. Mas a condição é que eu entenda que eu esteja em Cristo. Então aqui ele nos transportou do império das trevas, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Muito bem. Aqui é o suficiente para você entender que o que é fé. Eu só quero ler, para nós concluirmos, o Tiago 2, para que você possa se convencer da vontade de Deus. Capítulo 2, o verso 5. Veja só. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os pobres deste mundo para tornar eles herdeiro e rico na fé e herdeiro do reino de Deus, porque é assim que Deus faz com todos aqueles que Deus ama. Deus vai me amar na mesma medida que eu amo a Deus. E a medida que eu amo a Deus é a mesma medida que eu amo o meu semelhante. É aqui que faz a diferença. Salvação é isso, salvar de uma realidade desfavorável. Então, a palavra por si só está sugerindo. Você não tem que esperar para amanhã. Você não tem que esperar daqui uma semana. Você não tem que esperar nada, você tem que assumir agora. Imediatamente o céu trabalhará por você. A partir do momento que você começa a trabalhar com o Senhor, se volte para Ele, porque aqui é tema para outras mensagens, mas assim, não são poucas pessoas que começam bem e de certo ponto se perdem. Por quê? Porque elas não se aprofundaram em entender as configurações do reino de Deus, as leis, as legislações, digamos assim, do reino de Deus. E elas, mesmo sendo verdadeiras, mesmo sendo temente a Deus, mas elas querem aplicar
os métodos naturais, viver da maneira natural. E dá errado, porque é meio misturado, meia carne e meio espírito. Você tem que ser 100% espírito. Confia em Deus. Deus não tem dificuldade nenhuma de criar uma oportunidade daquela que você nem de longe alcançaria, nem daqui 4, 5 gerações você era capaz de conquistar. Deus pode, Deus quer e pode. Aí você vai ser somado por outras leis, a lei da dedicação, a lei das obras. Na medida que você se dedica, na medida que você se esforça, na medida que você é prudente, você vai produzindo testemunho e aquele testemunho Deus vai fazer digamos assim, uma matemática e vai dar exatamente aquilo que você é merecedor, as tuas obras. Você, para ser salvo, o homem só é salvo por fé. Mas as conquistas têm a ver com as obras. Deus cria oportunidade. Então, na medida que você começa a andar com Deus, entendendo a Deus, e se volta, a tua mente, as tuas configurações, vai entendendo Deus. Fica fácil Deus se comunicar com você, fica fácil você entender a Deus. Então, a tua natureza vai ficando semelhante, a tua mente semelhante. É isso que Pedro está falando na sua segunda carta, que Deus nos deu a natureza divina pelas promessas. E com as promessas de Deus, com a natureza divina, nós se assemelhamos a Ele e nós produzimos. Nós entramos no reino eterno, porque essa é a ideia de Deus. Ainda o Senhor Jesus não está em Jerusalém governando, mas Ele está para vir. Mas antes que o Senhor Jesus venha, o reino do céu te ampara, ainda que você esteja literalmente em um reino inimigo. Então você precisa conhecer mais a respeito das leis do céu. Mais uma vez quero lhe agradecer, você que esteve conosco até agora. Não deixe de compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Você que já é inscrito, muito obrigado. Você que é novo, seja bem-vindo. E clique lá naquele sininho todos, porque todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você vai receber. Que Deus em Cristo lhe abençoe, em nome de Jesus.